Olá, amigos que acompanham a TV Informe, o Informe Blumenau. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma live, uma transmissão ao vivo nesses tempos de pandemia, quando se é necessário ficar mais em casa, mais recluso, cuidando dos nossos, cuidando dos outros, cuidando de toda a sociedade. Estamos aí na nossa segunda live, a primeira aconteceu na semana passada, sobre saúde mental, com psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Foi um debate muito legal, muito bacana. Eu quero agradecer a todos que fizeram esse debate com a gente. Mais de 3.000 visualizações, mais de 5.000 pessoas alcançadas, bastante engajamentos. A gente ficou bastante feliz de fazer essa live. E agora nós estamos começando essa sobre um outro assunto, que é conjuntura política, conjuntura nacional, e já vamos agora apresentar o nosso convidado, Napoleão Bernardes, advogado, professor titular do curso de Direito da FURB e doutorando em Ciências Jurídicas pela Univale. Napoleão, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gonçalves, boa noite a todos que estão acompanhando o TV Informe, o Informe Blumenau. Eu que agradeço a gentileza do convite, da oportunidade. É sempre bom estar contigo, ainda que à distância, e é sempre bom conversar com a gente amiga que acompanha a boa programação do Informe. Boa noite para todos. Obrigado pela oportunidade. Legal. A gente quer que você nos ajude a fazer esse bate-papo, nos ajude, faça a sua pergunta, faça o seu comentário, faça a manifestação para Napoleão Bernardes. Lembrando que aqui a gente não vai fazer uma retrospectiva dele à frente da prefeitura, dele como candidato, dele como vereador. Não é esse o objetivo, é olhar para frente, olhar para o dia de hoje, olhar para frente. Esse é o nosso objetivo com essa live. Já queremos cumprimentar, já está aqui o Adriano Pereira, vereador Adriano Pereira com a gente, o Edmar Rosa, o Léo Alegre, o Cristiano Sens, né? Muita gente já boa nos conectando, o Carlos também com a gente. Quando o entrevistado é bom, a audiência é grande. Eu fiz a introdução te chamando de Napo, porque é assim, né, que todo mundo que te conhece, o Napo é um comunicador, trabalhou muito com a gente, então todo mundo que conhece ele trata como isso. Mas eu, pelo menos ao longo dos últimos 12 anos, a gente sempre trabalhou com a referência que os cargos exigiam. Prefeitos, vereador, candidato, e agora nós podemos chamar de Napo. O Napo não está nenhum cargo público nesse momento. Então, eu queria que a gente começasse falando como é que é esse momento que tu está vivendo, essa sensação, já está aí 2 anos sem ocupar um cargo público. O que tu tem feito nesses tempos de pandemia? Gonçalves, eu até, de vez em quando, alguém questiona, pergunta sobre justamente esse cenário, né, de não estar numa atividade pública, num cargo público, numa função pública. E aí eu às vezes respondo em tom de brincadeira, mas com absoluta verdade. Eu digo, olha, a vida segue, vida que segue. Porque, afinal de contas, o exercer um cargo público, quando se exerce um cargo público, eu penso que tem que se exercer ele com intensidade total, com garra total, com plena dedicação, absoluta devoção e dedicação exclusiva à causa daquele cargo que se está exercendo, daquela função pública que se está exercendo, até porque mandato é algo muito caro, envolve a confiança das pessoas, uma delegação de confiança às pessoas, então tem que se ter um elevado grau de dedicação em relação a isso. Agora, cada um que eventualmente passa por um cargo público, por uma função pública, se pressupõe que tenha uma vida profissional. E eu, antes de exercer mandato de vereador e de prefeito, atuava como professor universitário, como advogado. Então, agora, após 2018, não ocupando mandato eletivo, o absolutamente natural é voltar à vida que se tinha, à vida profissional que se tinha. Então, imediatamente, no dia seguinte, retornei à sala de aula, literalmente, como professor, lecionando na Faculdade de Direito da FURB, onde sou professor titular de Direito Penal, também como aluno no doutorado em Ciência Jurídica da Univale, e lhe respondendo objetivamente de 2018 para cá, né, tive a oportunidade de escrever um livro na área do direito, que é fruto da minha dissertação de mestrado. Está chegando agora a 2ª edição,
algo que me honra muito do ponto de vista assim, acadêmico, profissional, porque da realidade do mercado editorial brasileiro, né, um livro que é bastante nichado, né, tem um nicho muito específico, tem um segmento muito específico do direito penal, né, chegar à segunda edição com menos de um ano de publicação, isso é muito bacana, e vai chegar agora a segunda edição em agosto. Então, escrevi um livro, fui selecionado e ingressei no doutorado, estou na fase agora da elaboração da tese, voltei à sala de aula, estou lecionando, né, estou retomando o meu escritório de advocacia, então, do ponto de vista profissional e acadêmico, voltei exatamente para as atividades que exercia, e claro, né, com o plus, né, de na vida familiar ter tido a oportunidade de casar, ter uma filha maravilhosa, fruto desse casamento, e, portanto, a vida que segue, né, seja profissional, seja acadêmica e seja familiar. Que legal, eu vou até cometer uma indiscrição, porque quando eu fiz o convite para o Napo, a primeira coisa quando a gente fez a nossa conversa na semana passada, eu perguntei como é que estava a pequena Manuela. E é óbvio, né, que o Napo não queria perder a eleição em 2018, entrou para ganhar, tinha aquela vontade, mas eu sempre busco encarar as questões, a vida como pelo lado positivo. E então, claro que foi um tombo, foi um tropeço, mas que te permitiu você acompanhar. A Manu está com 2 anos e pouco, é isso? 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses. E te está permitindo que você acompanhasse full time esse desenvolvimento da tua filha, que certamente, se você tivesse sido eleito, não conseguiria. Então, são aquelas substituições que a vida nos proporciona desse momento familiar, e tu és um cara bastante novo e ainda tem toda uma vida, mas deve estar curtindo bastante a convivência com a tua pequena. Nesse ponto de vista, tem sido fantástico. Acompanhar o desenvolvimento é uma coisa maravilhosa. Não é uma novidade por dia, são muitas novidades por dia. Então, nesse aspecto específico, Deus me foi muito providente e me permitiu, né, do ponto de vista familiar, né, curtir junto com a minha esposa esse desenvolvimento extraordinário que é o da Manu, que, não há dúvida, é o amor e a paixão aí das nossas vidas. Né? E mesmo nesse aspecto de pandemia, né, em que há tantas limitações, né, por outro aspecto também, aí não digo só em relação à nossa família, mas das famílias de modo geral, também que rica oportunidade de convivência mais intensa se tem tido, né, pais acompanhando mais de perto os filhos nas escolas, né, ainda que com as aulas à distância, né, acompanhando tantas etapas do desenvolvimento, se permitindo uma noção de tempo diferente. Claro, como eu disse, né, ninguém desejaria estar passando por essa situação que tem, né, levado tanta dificuldade do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da própria economia, dos empregos, né, não se gostaria de se estar vivendo isso. Mas sobre um aspecto, né, a se olhar a essa ótica, né, da convivência familiar que tem tido aí essa possibilidade, e agora eu e a minha esposa, a gente se divide, né, nos períodos profissionais, mas a Manu sempre feliz com o pai e a mãe em casa, então a Manu está realizada nesse período. Então, nesse aspecto, né, enfim, de resultado eleitoral, né, de estar fora de mandato, tem sido uma oportunidade, do ponto de vista assim, pessoal, muito importante. Mas, como eu disse, as pessoas muitas vezes associam a quem exerceu mandato eletivo, mandatos eletivos relevantes, as pessoas mais ou menos associam a ideia que logo na sequência, logo imediatamente, vai estar ocupando algum cargo público, né, exercendo alguma atividade pública, né, estando em algum cargo público. Eu entendo que a vida tem que seguir e que cada um tem a sua vida política, e quem tem essa preferência, essa vocação, esse desejo, esse idealismo em relação à vida política, claro, tem que seguir firme na sua vocação, no seu ideal, mas eu imagino, né, e se pressupõe, né, que a pessoa também tem uma vida profissional, e esse período também, sob o aspecto político, está sendo muito relevante, no sentido de ter a condição, né, dessa imersão nas questões do dia a dia, na vida real, como se diz, e eu tenho certeza que isso é um grande ganho de amadurecimento, inclusive, eventualmente, se for o caso, em mandatos futuros. Então, como diz a gurizada, estou de boa nesse sentido. Então tá, vamos lá, mandar um abraço ao Marlos, ao Jadson, ao Jefferson Forrest, ao nosso amigo Alexandre Pereira, deixa eu ver quem mais aqui, ao Newton, ao Jean Carlos, todo mundo aqui acompanhando a nossa live. Eu reafirmo, você
participa com a gente, manda seu comentário, sua pergunta, mas eu não vou fazer perguntas relacionadas ao passado, não que o Napoleão tenha me pedido isso, não é, mas o que a gente quer olhar para esse momento que a gente vive hoje e para o futuro. A gente não quer, quando o Napo participar do próximo processo eleitoral, a gente vai lá e coloca essas questões, mas não é esse o momento, não é esse o nosso interesse. Napo, vamos lá, a gente está vivendo um momento surreal, você já deu uma pincelada, com essa pandemia, que era uma situação que é inusitada para todo mundo, para a qual a gente não estava preparado, para a qual a humanidade não estava preparada. Eu quero te fazer uma pergunta que me foi feita pelo Fernando Krieger, o rapaz que trabalha comigo no Informe Blumenau, um talento muito grande no podcast. Se ele perguntou lá pelas tantas o seguinte: o ser humano vai sair melhor dessa? E eu queria saber a tua opinião e como é que você avalia tudo que está acontecendo, porque é uma questão de saúde pública, mas tem um impacto em todas as áreas da humanidade. Gonçalves, é um tema complexo justamente por essa dimensão de tantas abordagens que se tem. Uma gestão de crise, ela é sempre complexa e ela é muito desafiadora, mas neste caso específico, pelo ineditismo, é algo inédito, é algo sem precedentes em termos globais, em termos mundiais, não tem um protocolo, não tem um script, não tem uma experiência anterior bem sucedida ou até mal sucedida para que se possam lapidar e corrigir os erros. Então, está sendo um grande desafio para líderes do mundo, né, desde os líderes locais aos líderes mundiais, poder fazer um enfrentamento disso e, em paralelo, um enfrentamento pessoal, individual de cada um, porque as consequências disso são as mais diversas, seja do ponto de vista da saúde pública, seja do ponto de vista da economia, do emprego, da renda, dos negócios. Portanto, tudo isso também faz com que surja preocupações coletivas e todo esse ambiente de preocupação difusa acaba até por gerar outras doenças, outros males, outras dificuldades. É o tema da live da semana passada, quando vocês discutiram justamente sobre esses impactos, né, psicológicos de todo esse momento, porque é uma pressão sem precedentes em relação a todos. Então, se as pessoas individualmente têm as suas dificuldades, governos também têm as suas dificuldades por não haver um paralelo de comparação. Agora, num aspecto que mencionas, né, tudo isso que nós temos visto tem mostrado realmente as duas facetas do ser humano, olhando sob a ótica individual primeiro, primeiro da solidariedade, da generosidade, da compaixão, tantos exemplos tão extraordinários que têm sido vistos de Blumenau ao mundo, do local ao global. Por outro lado, a própria capacidade criativa, inovadora, de resiliência, de superação dos próprios indivíduos, na medida de se moldarem, de se adequarem. Professores que nunca antes tinham utilizado tecnologia nas suas aulas, hoje muitos lecionando ao vivo, alunos habituados no dia a dia da sala de aula, tendo a condição aí das aulas mediadas por tecnologia, empresas que tão rapidamente se reinventaram, tantas empresas que rapidamente se reinventaram, tantos serviços que surgiram. Então, do ponto de vista positivo, tem muita coisa a celebrar e a reconhecer e a enaltecer. Por outro lado, também do ponto de vista ainda dessa ótica da individualidade, a gente tem visto também são situações assim que demonstram o mais absoluto egoísmo. A própria questão, né, da máscara, né? Tem pessoas que eventualmente já adoeceram, né, com isso se imaginam imunes, por isso se imaginam, né, com a não necessidade do uso da máscara, porque não vai pegar a doença novamente. É um raciocínio que de vez em quando se escuta por aí. Então, do ponto de vista também do individualismo, né, o que se tem relatado aí em termos de Brasil, de pessoas que sem necessidade acessam ao auxílio emergencial, quando tantos milhões e milhões de brasileiros, né, necessitados que são, esses não conseguem ter acesso. Então, ao mesmo tempo em que uma crise dessa, do ponto de vista da individualidade, demonstra tantos aspectos da virtude, por outro lado, também nos revela ainda tantas facetas, né, do individualismo egocêntrico, nefasto, e isso vai gerar, certamente, muita reflexão. Mas como você
eu sou da análise do positivo, sou um otimista por natureza, né? E eu penso que, às vezes, um choque desse de realidade pode fazer com que as pessoas abram o olho para muitas situações, até para o seu próprio engrandecimento pessoal, em termos de busca aí da lapidação, daquele desenvolvimento que seja o mais virtuoso para o ser humano. Bom, vamos lá, cumprimentar o Newton Spengler, que está aqui na nossa audiência, o Ronaldo, o Pedro Pimentel, o nosso amigo Ivo Dickman, baita papo, o Gerson, o Develon Rocha, da Sol Eventos, nos acompanhando, o Marco Antônio André, colega advogado, também nos cumprimentando, o João Carlos Miller, o Gerson Rodrigues, enfim, o Aldir Brizola, muita gente aqui. Tem muita gente boa, muita gente querida. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos. Puxa, que alegria poder, ao mesmo tempo, aí compartilhar, né, enfim, esses momentos com tanta gente tão boa, tão querida, que eu quero também. Um abraço para todos. É uma alegria, uma satisfação. Que legal, que legal. Daqui a pouco eu quero fazer a relação, que é o nosso foco, conjuntura política, dessa pandemia, porque a gente não pode esquecer também que, além da pandemia, o problema por si só da pandemia, nós temos também um problema político, né, com visões diferentes sobre essa crise de saúde pública que gera uma insegurança muito grande na população. Então, entrando na conjuntura política, mas ainda necessariamente sem falar da pandemia, eu quero analisar a conjuntura política nacional, mas começando pela tua área, né? Nunca o Supremo, nunca os ministros do Supremo tiveram tanta visibilidade, tanto olhar político. Uma situação que já começou a ser construída naquele período final ali do Partido dos Trabalhadores no governo federal, depois no processo do impeachment, mas agora eles assumiram, o STF assumiu um protagonismo, e quando eu falo protagonismo, não estou falando bom ou ruim, estou falando protagonismo, político muito forte, eles estão no meio de um furacão. Como é que você avalia a atuação do STF nesses embates políticos que estão acontecendo? Queria trazer mais um ingrediente. Todo mundo diz, mas os ministros, a maioria foi indicada pelo PT. Mas quem criou essa regra não foi o Partido dos Trabalhadores, é uma regra que está prevista na Constituição, e o que acontece é que o Partido dos Trabalhadores ficou 14 anos no poder e, por conta disso, acabou indicando o maior número de partidos políticos, mas o PSDB também indicou e outros partidos também indicaram os ministros. Então, eu queria a sua avaliação sobre a tua área, né? Como é que você vê? Realmente esse protagonismo está exagerado? Como é que você avalia? Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista constitucional, o pressuposto e a preliminar que tem que se fazer nesse tema é o modelo de Constituição do Brasil. O modelo de Constituição do Brasil é uma Constituição que disciplina, que regula, que normatiza muitos assuntos. A Constituição do Brasil, a Constituição de 88, e aí tem que entender o momento histórico. A Constituição de 88, intitulada à época a Carta Cidadã, a Constituição Cidadã, ela foi um marco civilizatório à época, justamente de contraposição em relação ao modelo político-jurídico anterior. O modelo político-jurídico anterior era um modelo político-jurídico de restrição de liberdades, de restrição de direitos, marcado, né, por questões relacionadas, né, ao governo mais autoritário, feição militar. Então, a Constituição Cidadã de 88, ela vem nesse sentido de marcar um divisor de águas para a instituição e a consolidação plena da democracia no Brasil. Então, esse modelo político-jurídico desencadeou uma Constituição em que se havia naquela sociedade brasileira, na época, né, uma grande aspiração por segurança jurídica, e por isso se colocou no texto constitucional a regulação de muitos assuntos. Então, por que tantos temas chegam no Supremo? Porque o Supremo é o guardião da Constituição. Cabe ao Supremo a última palavra em termos de averiguar, em termos de aferir constitucionalidade ou não. Em outros países em que as constituições são mais enxutas, em outros países em que as constituições são mais concisas, porque há muitos modelos constitucionais em que a Constituição regula ali, modelo de Estado, linhas mais ou menos gerais da regulação
macro da nação. Aqui no Brasil, nós temos uma regulação muito esmiuçada, tem muita coisa esmiuçada na Constituição. Então, na medida em que muita coisa está na Constituição, se constitucionalizou uma diversidade de temas. E, portanto, isso dá a legitimidade ao Supremo e o dever constitucional até, que realmente dá a palavra final em muitos temas. Aqui no nosso caso brasileiro, nós temos desde questões relacionadas à organização da iniciativa privada, à própria organização da família, constitucionalizadas. Isso não está numa lei, isso está na Constituição, isso é tema constitucional, por opção lá atrás, de 88, porque a sociedade entendia que isso seria bom para dar uma segurança que se desejava para aquele modelo de consolidação da cidadania através da democracia. Então, em resumo, para dar uma resposta primeiro jurídica bem objetiva, por que o Supremo tem que se posicionar sobre tantos assuntos? Porque tantos assuntos realmente estão na Constituição e cabe a ele, Supremo, a palavra final. Então, realmente, no nosso caso brasileiro, isso independe da composição dos ministros do Supremo. Isso é da organização político-jurídica constitucional do Brasil. Todo e qualquer tema, em algum momento, de fato, vai chegar ao Supremo para a palavra final, pelo modelo que se adotou na Constituição Brasileira de 88, em que a maioria absoluta dos temas está lá com nível constitucional, com status constitucional. Isso se faz como defesa do cidadão. Não é de se interpretar aqui como sendo bom ou ruim. É um modelo dado, é um modelo brasileiro, e isso, por algum aspecto, faz com que realmente a grande parte dos temas possíveis de serem discutidos em termos judiciais vá ter que parar no Supremo. Mas você entenda, por exemplo, recentemente, nessa questão do inquérito para investigar quem estaria disseminando crimes de ódio, ameaças contra o STF, a própria OAB aqui de Blumenau se manifestou contrária à posição, porque entendem que eles estão fazendo a investigação, estão fazendo a investigação e vão analisar e vão julgar. Qual é a tua avaliação? Estão se passando um pouco ou não? Nesse caso específico, a gente tem, em termos de processo penal, uma visão constitucional de processo penal. A gente chama aqui no Brasil que o processo penal ele tem que ser acusatório. O sistema penal, o sistema processual penal, ele tem que ser acusatório, ou seja, uma distinção clara em relação aos papéis. Essa é a posição de muitos juristas em relação a esse inquérito das fake news. Então, nesse aspecto específico, como tem que ter uma separação muito clara em relação aos papéis, tem quem acusa, tem quem defende e tem quem julga, tem que ter uma divisão muito clara desses papéis nesse modelo chamado sistema acusatório. O que muitas pessoas têm questionado é que, em relação a esse caso específico, o próprio Supremo está supervisionando, está coordenando e está tendo a iniciativa do inquérito, e, ao mesmo tempo, vai ser o órgão julgador lá na frente. É que tem uma nuance específica e regimental aí, que crimes que aconteçam no interior do Supremo, isso dá o direito ao Supremo e passa a dar a competência ao Supremo para fazer o julgamento. E a internet é um ambiente sem território. As condutas da internet podem estar acontecendo na Rússia, no Azerbaijão, em qualquer lugar. Não dá para se definir muito claramente um território físico a partir de onde se perpetra alguma ação relacionada à internet. Então, no direito processual, a gente tem que chamar o seguinte: fixar a competência. E aí, como havia muitas ameaças aos ministros, ao próprio recinto do Supremo, se usou essa questão, porque senão seria uma coisa assim muito difusa, para fixar essa competência, que é constitucional do Supremo fazer o julgamento daquelas situações que ocorram no âmbito do recinto do plenário. Então, é uma questão aí de interpretação jurídica, mas o fato é que, na verdade, é preciso ter uma ação pedagógica exemplar, porque a internet não pode ser um território sem dono ou de ninguém. A liberdade de expressão ela tem que ser salvaguardada, protegida ao máximo, mas não a partir do momento que se incite outros crimes, não a partir do momento em que se faça uma apologia ao cometimento de crimes. Então, as pessoas, às vezes, querem usar
né, o direito só de uma face da moeda. Então, não, eu tenho o meu direito à liberdade de expressão, e que tem que ser defendido e tem que ser protegido, desde que essa liberdade de expressão não vá exferir outra esfera, né, que vá ser apologia de crimes, incitar crimes e levar ao estímulo para que as pessoas cometam crimes. É preciso ter um marco regulador nisso, né, e penso que o Supremo tem buscado agir com energia justamente nesse ponto, porque não dá, né, tentando se valer de uma relação de anonimato, né, estimular que se mate pessoas, que, né, se estupre pessoas, porque não se gosta, né, da visão política eventual que as pessoas têm. Agora, aproveitando esse gancho, algo que assim tem me angustiado muito em termos políticos, jurídicos, e tem até um pouco também a ver com a própria pandemia. Eu acho que um dos grandes males que o Brasil está vivendo, aqui falo em aspecto geral, é querer se politizar e se partidarizar tudo. Né? O querer politizar e partidarizar tudo, sempre querendo olhar da perspectiva, não, se a pessoa falou aquilo, então ela é a favor ou contra esse, e se começa a formular um raciocínio já para querer agradar politicamente ou desagradar politicamente, imaginando estar a favor ou contra quem se gosta ou quem se não gosta, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista partidário. Então, assim, algo que tem realmente me realmente angustiado nesses tempos atuais, né? Quando cloroquina passa a ser bandeira política e para quem defende uma linha, então, né, ideológica é bom, para quem não defende é ruim, para quem, né, usa remédio, né, como bandeira, no grau de politização que chegou, usar remédio como bandeira política, isso é um negócio surreal. Né? Eu sou advogado, sou jornalista, né, quem sabe o que tem que se receitar é o médico, é quem está habilitado para aquilo. Então, começar a politizar tudo, né, eu usei esse tema do Supremo porque é isso. Então, a partir do momento em que a pessoa tem uma visão política, né, se ela gosta da decisão, ela concorda com o Supremo. Se ela discorda politicamente daquela situação, então ela discorda do Supremo. Quando uma coisa é o tema jurídico, outra coisa é o tema político. Então, eu estou aproveitando a deixa aí, já que o tema é conjuntura, para falar que um grande prejuízo institucional que nós estamos tendo nesse momento é justamente o prejuízo de querer se politizar e partidarizar tudo a todo momento, em qualquer debate, em qualquer questão. Quando tem coisas que têm que ser levadas a sério, e mais a sério do que um debate de baixo nível e rasteiro. Na verdade, eu vou até citar um exemplo, as pessoas na internet acham que, né, que pode tudo, que as pessoas têm que ter também um simancol, tem que poder respirar um pouco antes de postar, antes de comentar. Eu quero mandar um abraço aí para o Marcelo Olinger, para o Morris Kohl, para o Otacílio, para o Marcos Hahnemann, para o Edemar Rosa, para o Evandro Lois, para o Rafael Mafra, para o Oscar Casico, mandou uma mensagem muito carinhosa, quero agradecer, mandar também para o Dirley Paz, então muita gente nos acompanhando, mas muita gente boa, muita gente. Eu insisto que tem críticas aí ao Napoleão quanto prefeito, tudo ok, está tudo certo, faz parte do jogo democrático, o Napo leva isso bem de boa, mas tem gente aqui, só na nossa live aqui, a gente está vendo que tem gente xingando o outro que não tem nada a ver com a live, está usando esse espaço para fazer crítica do outro que entrou, tem um outro que está querendo fazer política, que provavelmente vai ser candidato. Então, é esse tipo de coisa. Assim, as pessoas, né, enfim, têm que ter essa visão. E aí... Só pegando esse gancho, Alexandre, estava falando sobre o judiciário, e isso vale também para o judiciário. Então, nesse momento, o que mais pernicioso, eu penso, é o populismo. Ou seja, é querer ganhar crédito à custa do trabalho alheio, muitas vezes da dor alheia, muitas vezes da enfermidade alheia, muitas vezes da morte alheia, muitas vezes da falência alheia, muitas vezes do desemprego alheio. Então, esse momento em que se quer politizar no menor nível todo o tema, isso é muito pernicioso. Então, mesmo em relação ao enfrentamento da pandemia, em termos de conjuntura, eu penso que um dos grandes males do momento é essa politização generalizada de baixo nível, de tudo, de qualquer tema, de todo aspecto, e esse populismo de se querer aparecer às custas de situações que não se deve ter realmente a busca por palanque em relação a esse tema. E o judiciário, em alguns aspectos, até complementando
complementando a resposta anterior, a meu ver, observando, né, de longe, não conheço esses casos concretos, mas quando a gente vê no noticiário nacional, por exemplo, um juiz falando sobre a sua decisão unipessoal, liminar, dando regramento, por exemplo, de como deve ser o isolamento numa determinada cidade, eu penso que isso é um populismo judicial nesse aspecto. Por quê? Bom, ao judiciário cabe julgar, ao judiciário não cabe fazer uma política pública, por mais que se concorde com aquela medida ou se discorde daquela medida, né, a questão não é nem o mérito, a questão é a forma. Né? Não cabe um juiz decretar, né, por liminar e dar uma entrevista sobre como tal cidade ou tal estado tem que se comportar. Isso cabe ao executivo, isso cabe aos governantes. Como muitas vezes, né, o legislativo busca um populismo num determinado tema e até gente do executivo também. Então, penso que o populismo, né, tem sido algo nefasto em relação a esse enfrentamento da pandemia e talvez um dos aspectos negativos do enfrentamento aí da pandemia esteja sendo justamente esse, o do populismo, e aí vem de muitas esferas, né, em alguns casos do judiciário, em muitos casos do legislativo, em algumas situações do executivo, né, e gente que está de fora, ano eleitoral, eventualmente querendo disputar a eleição, ou já pensando em eleição 2 anos adiante, querendo usar esse tema como trampolim. As pessoas têm que entender que tem coisas que não dá para politizar nesse sentido da palavra. A gente tem que politizar com P maiúsculo no sentido da discussão das políticas públicas. Quais são as mais adequadas, as mais corretas, qual é o tema do enfrentamento. Agora, não, né, julgar, já partir do pressuposto de um julgamento que, eu não concordo com um determinado personagem e você sempre contra ele. Ou sou a favor de determinado personagem e você sempre a favor daquilo que ele está falando. Então, está faltando essa massa crítica, muitas vezes, em determinados posicionamentos. O Marcelo Altoff está aqui entrando com a gente, manda um grande abraço, Clésio, a Tatiana Lenze, a nossa queridona, grande abraço, Napoleão, o Pedro Pimentel, Carlos, Luiz Bittencourt. O Marcelo Altoff vai te fazer uma colocação e depois daí a gente pula para a política. Ele está perguntando se há esperança de as coisas voltarem ao estado normal. Haverá retorno? O que é o estado normal, né? E o que é esse retorno e quando? Então não tem uma volta às origens como se conhecia. Eu tenho lido um pouco sobre a questão do futuro do trabalho, não só no Brasil, mas no mundo. E uma coisa muito curiosa, porque antes da pandemia já se discutia muito a respeito do futuro do trabalho no mundo, né? Novas habilidades, novas competências, a nova liderança para os novos tempos. Isso, na verdade, é um debate mundial, até porque as novas gerações, as gerações dos mais jovens, né, já tem um perfil diferente, tem perspectivas diferentes, então o mundo do trabalho já estava em ebulição, e a discussão sobre o futuro do trabalho já estava em ebulição, e agora, com a pandemia, isso volta à voz corrente. E aí a gente vive um grande paradoxo, uma grande contradição, que, por um lado, para aqueles que têm mais qualificação, vai se surgir aí um leque de novas oportunidades. E o grande desafio é justamente nas pessoas com mais baixa qualificação, porque muitos dos empregos perdidos, muito possivelmente não serão repostos, porque aí a própria tecnologia já está suprindo, porque nesse meio tempo, né, já se fizeram novas proposições, novas organizações, novos arranjos, né, que permitem dar conta do recado do jeito que está. Então, a gente já vivia antes no mundo, e no Brasil ainda mais, um grande paradoxo, né, que era as pessoas com mais qualificação tendo aí um rearranjo de oportunidades e as pessoas com a qualificação mais baixa, né, estando aí numa situação realmente muito preocupante. E aí, próprias questões da inteligência artificial, das novas tecnologias, da internet das coisas, da nanotecnologia, da biotecnologia, tanta coisa nova acontecendo e acelerando o mundo, né, está fazendo com que muita coisa se altere. Mas mesmo em exemplos pontuais, grandes escritórios, grandes corporações, né, que, por exemplo, ocupavam às vezes prédios empresariais inteiros lá na Faria Lima, que é um grande símbolo do coração financeiro e empresarial do Brasil, a Faria Lima em São Paulo. Né, já a notícia de que muita gente entendeu que para esses executivos e para esse pessoal com essa qualificação,
o home office, né, com as condições que cada um lá tem, né, já deram certo, essas pessoas estão querendo morar em lugares mais tranquilos e já tem uma demandada, por exemplo, desses grandes escritórios, desses grandes prédios, dessas grandes corporações. Então, enfim, isso é para responder ao Marcelo no sentido de que se já havia antes uma ebulição no mundo em relação ao debate desses temas, né, isso agora em grande medida mais. Mas trazendo assim para uma questão local, eu digo brasileira, eu até fiz um comentário sobre isso recentemente, né, a gente está vendo aqui alguns abismos no Brasil. E essa pandemia também é uma oportunidade para perceber alguns gargalos estruturais da própria população, né, do que, em algum modo, né, a gente tem que avançar para frente. Então, para pegar esse exemplo aí do auxílio emergencial, a gente vê milhões, literalmente, de invisíveis que tem que ir para aglomeração em fila na frente da Receita Federal, da Caixa Econômica Federal, para provar que existe, né? Então, num Brasil que não tem, né, pessoas que não têm o CPF, não têm acesso a isso, tem que mendigar o direito numa fila aglomerada na porta de uma Receita Federal para provar que existe. Enquanto, né, enfim, tem gente que acaba tendo acesso a esse tipo de situação por brincadeira, para ver se ia dar certo ou não ia, né, ou enfim, para se aproveitar da situação mesmo. Mas onde eu quero chegar, do ponto de vista, né, estrutural e até de política pública, essa questão da digitalização, as coisas têm que ser mais fáceis e mais simples para as pessoas. Porque essa pandemia demonstrou, pô, não é todo mundo, né, que está, né, 100% digital nesse momento. Está dando problema aí nas escolas, nas aulas, né, os alunos assistirem, como deu problema para esses milhões de invisíveis que não conseguiam provar que existiam, que não tinham conta bancária, e está dando problema agora em relação ao crédito para os empreendedores, para quem tem uma pequena empresa, uma microempresa. Então, né, o grande crédito está aí, abundante, para quem nem sempre até teria a necessidade mais imediata. E aquele microempresário, o microempreendedor individual, quem tem a sua pequena empresa, o seu pequeno negócio, tem uma burocracia gigantesca que a gente está indo, né, enfim, para o 4º mês do olho do furacão, com pessoas que não receberam auxílio emergencial por não ter acesso à tecnologia, como empreendedores individuais, empreendedores de pequenas, microempresas que não tiveram acesso ao seu crédito em virtude dessas questões também. É preciso dar um choque aí de digitalização e de eficiência no serviço público, né, porque as coisas têm que ser mais simples aí para as pessoas poderem acessar a esse tipo de situação. Napo, a Muniz e Fistarol é parente? Olha, talvez distante. Fistarol tá pode ser um pouquinho mais longe. Tá mandando um abraço do tio Assir, tia Sônia, Marco sim. Antônio e Muniz. Então tá aqui mandando um abraço. Meus tios e primos. Tio Assir e tia Sônia são tios e o Marco e o Cláudio são primos. Então legal, o pessoal na audiência aqui. O Alaor da Silva também está aqui com a gente. Eu vou colocar tem duas questões aqui importantes. Eu só queria encerrar. Tem uma pessoa aqui que está nas redes sociais. O que mais me incomoda nas redes sociais, e eu não dou muito valor, é a pessoa criticar de forma anônima. Se tu tá mascarado, tu já perdeu o trem da história. Aí é muito fácil, fake, covarde, se esconder com uma mascarazinha e querer botar regra para os outros. Isso é uma coisa que me deixa profundamente incomodado e eu não respeito. Eu quero ir ainda para a conjuntura nacional, mas o Pedro Pimentel e a Carmelita estão trazendo duas questões sobre esses novos tempos. O Pedro fala da telemedicina, né, dizendo que a telemedicina veio para ficar, né, que o home office será cada vez mais frequente, esse é um novo normal. E a Carmelita diz que na educação, ela pergunta, aliás, na educação será agora a chance para mudar essa rotina histórica, rotina burocrática que sufoca professores e os alunos. Enfim, queria que tu analisasse esses dois pontos de vista aí e para a gente tentar falar um pouquinho também da condução do governo federal. Eu não sou dos extremos, eu sou do equilíbrio. E eu penso que, por exemplo, nessa matéria de home office, tem muita coisa que também tem que ser levada em conta, né? Muito do que eu tenho lido e pesquisado. Também as pessoas foram imersas no home office, muitas vezes no improviso, no susto, sem ter a condição para aquilo. Então, muita gente até está incomodada com a ideia do home office, justamente que, não está no modelo ideal, né? Enfim,
né? Não está tendo aula presencial, as crianças estão em casa, virtualmente está todo mundo em casa, às vezes falta computador para todo mundo fazer todas as atividades ao mesmo tempo. Então, assim, o home office, as pessoas, né, têm que também fazer essa vírgula, não é nem tão ruim, né, como muitos estão achando que é, porque as pessoas estão no home office numa situação improvisada, né, arranjada, sem ter a condição ideal para aquilo. E outros estão achando que é o suprassumo, que é o céu, pela sua realidade de vida, mas o contato, a convivência, porque também na correlação humana, no presencial, e aí isso também agora, né, vem para a questão do ensino. Eu não acredito que, né, claro, há modelos excelentes de tecnologia e de ensino mediado por tecnologia. A minha especialização até, isso lá atrás, a minha especialização em 2005 a 2007, ela foi num sistema chamado telepresencial. A aula era ao vivo, né, mas professores do Brasil inteiro, os melhores professores, davam aula, e aquilo realmente permitiu, na minha época, ter acesso aos melhores professores do Brasil, por um custo de mensalidade baixíssimo, porque os alunos também estavam espalhados, né, jamais se teria a condição de reunir aquele time de professores, né, se não fosse, por exemplo, uma modalidade telepresencial. Pô, isso é fantástico. O doutorado que eu estou fazendo, o doutorado, obviamente, né, necessariamente, ele é presencial. E também é fantástico, porque a convivência, ela enriquece em vários aspectos. E aí, trazendo para a realidade da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, não é só o conteúdo que é passado para o aluno que conta na formação, né? Tanto quanto o conteúdo, a gente vive na escola, e as vivências da escola e da convivência nos permitem uma série de outras habilidades interpessoais. Aquilo que a gente falava do futuro do trabalho, que conteúdo em si, cada vez mais, digitando, a gente acessa e pesquisa. Cada vez mais, o conteúdo vai ser o pressuposto, né? Porque o mercado de trabalho competitivo como vai exigir das pessoas sempre excelência em relação ao conteúdo. E o que vai diferenciar, já que vai ter que ter excelência no conteúdo, no mercado de trabalho competitivo? O que vai diferenciar são algumas habilidades, algumas competências. E aí as relações interpessoais, elas contam muito. E a própria criatividade conta muito também. E a criatividade é algo, né, essencialmente humano, né, mas que também exige uma boa dose de convivência, de interação, de inter-relação, para que possa fomentar, para que possa florescer. Eu penso que, fruto dessa experiência que está todo mundo fazendo, por exemplo, no campo educacional, meio que na marra, isso vai ser bom por vários aspectos. Alunos e professores rompem um pouco do eventual preconceito que tinham de alguns usos da tecnologia, se esforçam um pouco mais, né, e aí vale também para os casos dos professores, eu me incluo, né, porque, né, tenho dado aula nesse período, né, e talvez a gente, né, fruto dessa forçação desse momento, né, lá na frente, mesmo com as coisas, entre aspas, normais, a gente possa também se valer mais da tecnologia, buscar mais da tecnologia para incrementar, para aperfeiçoar, para estimular mais. Então, talvez, como eu disse, eu penso que o ponto de equilíbrio é sempre importante. Santo Agostinho dizia que a virtude está no meio, né? Então, nem tanto ao céu, né? nem tanto à terra, né? Que a gente possa ter o melhor uso possível do home office, mas valorizando as relações pessoais e todas as vantagens que disso há. E que também nas relações de ensino a gente possa ter todas as vantagens da tecnologia, mas sem desmerecer, né, tudo aquilo que do presencial possa também incrementar de outras habilidades e outras competências. O Danilo Machado também está com a gente, falando que é uma pessoa gente fina, né, que trabalhou contigo na administração municipal. Quando você estava falando de algumas questões, você falou de radicalismo, extremismo, você foi muito delicado quando no questionamento do STF, na referência com a ditadura militar, você não usou essas palavras, mas, enfim, nós tivemos uma ditadura militar, você falou da cloroquina, então, muitas dessas coisas que você fala me remetem ao atual momento do país. Você, como político, acabou também sendo vítima, impactado por essa onda que se criou no país em 2018, pelo resultado da eleição, que acabou elegendo aqui legitimamente, faz parte do processo, mas elegeu um desconhecido para o governo de Santa Catarina, enfim, na carona do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero te pedir, assim, como é que você avalia que está a condução do Brasil, lembrando que o presidente é o timoneiro, né? O presidente é a pessoa que irradia boas ou más
sensações para o resto do povo. Como é que você avalia a condução do presidente, em especial nesses tempos de pandemia? Bom, olhando sob a ótica nacional, é importante dizer que a gente está vivendo uma crise de saúde pública que está sendo desencadeada por um vírus. O vírus, ele obviamente, ele não respeita fronteiras. Para um vírus não tem uma fronteira do que seja Blumenau na divisão com Gaspar, o que seja a divisão de Gaspar com Ilhota, o que seja a divisão de Santa Catarina do Paraná. Então, em termos nacionais, se há uma crise nacional de qualquer setor, de qualquer área, de qualquer tema, se a crise é nacional, a liderança da crise, o enfrentamento da crise tem que ser coordenado nacionalmente. Isso não é nem uma análise política no sentido comum da palavra, isso é uma análise político-jurídica constitucional. Nós vivemos numa república, nós vivemos num sistema federalista, e no federalismo brasileiro é preciso cooperar. Nos temas exclusivamente locais, a gestão, ela obviamente tem que ser necessariamente municipal. Nos temas de abrangência estadual, a condução, ela necessariamente tem que ser estadual. Agora, num tema que é nacional, a quem cabe fazer a condução? É o governo federal, que é liderado pelo seu presidente. Portanto, num momento como esse, é importante dizer que quem está num mandato tem responsabilidades. Se por acaso o presidente discorda da posição que prefeitos, governadores têm tomado, ele próprio está confessando um pecado seu, que é o pecado da omissão. Porque se governadores e prefeitos tomaram decisões, ou foram chamados a tomar decisões, é porque situações estavam acontecendo. E foram tomando as suas decisões porque não tinham uma linha central. Então, se eventualmente o presidente discorda, caberia a ele, tecnicamente, fundamentadamente, dizer por que discorda e estabelecer, portanto, a condução da coisa. Então, no Brasil aconteceu ao contrário. Né? Municípios foram tomando as suas decisões, estados foram tomando decisões, né? E o governo federal está aí, né, observando. Então, o desemprego que gera, né, se diz que a culpa é das decisões que foram tomadas por prefeitos e governadores, mas que só tomaram aquelas decisões porque a coisa está acontecendo, alguma coisa precisa estar sendo feita. Então, volta à raiz central do problema, que é o tal do populismo, jogar para a plateia. Quem está no mandato não tem o direito de jogar para a plateia. Eu não estou em mandato. Eu não fico dando pitaco por aí. Por quê? Porque não é um direito que eu possa ter como um líder político que eventualmente sou e por um gestor que tenha sido. Porque uma palavra minha, ela tem um certo peso para uma determinada realidade de pessoas. Então não dá para eu sair aí dando pitaco. Ainda mais se tiver um cargo público exercendo a chefia de poder. Então, enfim, onde eu quero chegar é que uma gestão de crise, ela exige liderança. Liderança com L maiúsculo. E realmente ser o norte condutor. Obviamente, o Brasil tem uma dimensão literalmente continental, porque territorialmente o Brasil é maior do que a Europa Ocidental. O que eu estou defendendo, evidentemente, não é algo linear, de cima para baixo, em que a mesma posição necessariamente tem que ser tomada em toda e qualquer localidade. O que eu quero dizer é que numa crise de saúde pública nacional, em que vírus não respeita a fronteira, passa de um lugar para o outro, é absolutamente natural a condução, as linhas mestras, as políticas públicas mais gerais, elas deveriam, né, ser tocadas pelo governo federal para dar essa situação, respeitando as peculiaridades, as especificidades locais, mas prefeitos e governadores deveriam estar fazendo isso, é fazer as pequenas adaptações de acordo com as suas realidades de um projeto nacional de enfrentamento da crise. Os temas são diferentes, mas, né, gestão de crise, enfim, a gente tem que fazer alguns paralelos. Quando se teve a crise elétrica do Brasil, né, quando se deu aquela questão do apagão, claro, são coisas totalmente diferentes e tal, mas aquele era um tema nacional. Não dá para cada prefeito e cada governador ir adotando a sua meta de redução de eletricidade e o governo federal não fingir que não era com ele. Precisava ter uma posição nacional e depois governadores e prefeitos irem esmiuçando aquilo. Então, olha, numa gestão de crise, eu entendo que é preciso ter, óbvio, né, políticas públicas e decisões políticas. É preciso ter decisões políticas nesse sentido de políticas públicas. Política com P maiúsculo.
E política pública, cabe ao governante, né, decidir, né, com base em conhecimento técnico, com base em conhecimento científico, com base, né, no que tem de mais avançado. E se matemática é matemática, ciência é ciência, e tem coisas que têm que ser respeitadas. O governante pode lapidar, né, aquilo que vem de conhecimento da ciência, né, para dar o alcance, a dimensão das políticas públicas. Enfim, né, tudo isso para dizer, né, que penso que nesse aspecto assim, do enfrentamento da crise, da gestão da crise, em relação ao governo federal, falta liderança com L maiúsculo de chamar para si a responsabilidade. Não importa se o tema é popular ou impopular, tem que resolver. Né? E também não adianta simplesmente terceirizar a responsabilidade né, governadores e prefeitos decidiram. Decidiram porque não tinham uma linha anterior e tiveram que decidir com acertos e com erros, porque não tem uma fórmula pronta. Nesse momento, tudo que não precisa é ficar querendo surfar numa onda, buscar uma popularidade, ficar terceirizando responsabilidade. Quem tem mandato tem que assumir para si a sua responsabilidade e, acima de tudo, cooperar. Né? Enfim, como eu disse, federalismo, né? O Brasil é uma república federativa, o federalismo é cooperação. E se o drama é nacional, tem que haver, de fato, né? Enfim, uma linha nacional de enfrentamento, com municípios e governadores fazendo a lapidação das suas especificidades. E o que está sendo feito, no fim das contas, é o contrário. Tanto é que, como eu disse, tem juiz de primeira instância decidindo sobre esse tema em cidades e estados. Enfim. Vamos lá, fazer uma menção aqui à participação do Thiago Rafael, ao Miguel Soara, ao Wagner Schneider, que também estão com a nossa live. Você sempre foi um democrata, enfim, eu acho que faz parte da tua história, da história do teu pai, da tua família, e esquecendo um pouco a pandemia, mas o que a gente vê? Um movimento de pessoas defendendo medidas antidemocráticas, fechamento do STF, intervenção militar, as pessoas acho que não têm noção do que é isso, negando muitas coisas que foram construídas na história. E você falou, numa das suas respostas, falou que da tua responsabilidade quando externar uma posição, porque tem gente que te ouve, e me parece que o presidente da República, ele fala muito para os seus, né? Ele sabe que aquele discurso toca no coração de uma camada que o elegeu, que ajudou a eleger, que já não é tão grande, mas que é importante, sem dúvida. Ele me parece nesse sentido. A minha pergunta é o seguinte: a nossa democracia corre risco? Olha, essas pessoas que protestam, né, fazem as suas manifestações em contrariedade à democracia, elas têm que, inclusive, louvar a democracia. Porque a democracia ela é tão bonita, né, que até permite isso, que as pessoas vão lá protestar contra ela própria. Então, olha que coisa maravilhosa isso da democracia, que é essas próprias pessoas, né, que, enfim, têm as suas objeções, né, as estão tendo assegurado o seu direito de manifestação, preservada a ordem, não incitando crime, não incitando violência, né, evidentemente, mas na sua manifestação até aí, estão tendo essa liberdade fruto, enfim, da própria democracia. Eu penso que essa é uma discussão que ela deveria estar tão superada, porque ela é uma discussão, né, enfim, tão atrasada, que é uma perda de tempo desgraçada discutir isso, porque a gente tem que tocar para frente, vida que segue, a gente tem que olhar o depois de amanhã, e os empregos que deixaram de existir. Ontem eu vi um depoimento de um garçom de 59 anos, que trabalhou 40 anos no mesmo restaurante e o restaurante fechou. O que esse homem vai fazer da vida? Então, enquanto a gente fica nessa paranoia de a teoria comunista que está invadindo o mundo, esquerda ou direita, isso superou. A gente tem que ser pragmático, a gente tem que olhar para frente e buscar solução e resultado. Não dá mais para ficar, né, enfim, discutindo o sexo dos anjos. A gente não tem tempo para perder. Quando fica discutindo essas questões aí teóricas, ideológicas, um negócio que está totalmente superado, que só existe em teoria de conspiração para ficar fazendo esse sistema binário, né, que no fim só tem um objetivo eleitoral, de levar essa polarização para a eleição, aí fica bom para os dois extremos. Porque os dois extremos se acham, né, enfim, na condição de ir para o segundo turno, aí um com medo do outro faz o voto da exclusão. Então, lutando pelo voto da exclusão, a gente tem que lutar pelo voto do querer que a pessoa se eleja, pelas suas propostas, com convicção, com idealismo, com o que vai fazer para frente. Né? E não buscar o voto da exclusão, não, eu tenho que votar nesse para não dar o outro, porque eu tenho medo.
Isso é uma loucura. Então, eu acho que a gente está perdendo um tempo danado, precioso do Brasil. Olha o que está acontecendo na educação. Enfim, não sei se já caiu ou não, né, mais o ministro da Educação nesse meio tempo em que a gente está aí, porque a coisa é tão dinâmica, Sim. pode ter caído já, e a gente já está desinformado. Mas olha, eu quero chegar... É isso aí? Oi? É isso aí, não, é isso aí, talvez já tenha passado. Discutiu de política de educação a sério. E não esse negócio da ideologia e tal. Pô, isso está superado, vamos ser pragmáticos. O que é o pragmatismo? É olhar para frente o que vai dar resultado. E tu falaste da educação, mas se falar saúde, em tese nós estamos sem ministro da saúde há quanto tempo? Mais de 40 dias, né? Enfim, tem um interino. Nós estamos... Aí outra coisa, você falou das coisas anacrônicas que nós estamos discutindo. Tem gente que está discutindo, quer discutir se a Terra é redonda ou não é redonda. Né? Enquanto a gente está nessa paranoia, o mundo está andando. E tem gente tomando nosso espaço. E a gente tem que se tornar competitivo. Pô, eu dei 2 exemplos assim, que são assim inimagináveis. A gente está falando num Brasil em que tem gente que em cidades que vigem a necessidade de ter um distanciamento para evitar aglomeração, para evitar contágio de pessoas, tem gente tendo que se aglomerar na chuva, em frente à Receita Federal, para provar que existe, para ao provar que existe, tentar fazer uma conta em banco, para fazer uma conta em banco e provar que existe, tentar sacar R$600 por mês. Está no 4º mês e tem muita gente da pandemia, 3º mês para alguns do auxílio, e tem gente que nem isso conseguiu fazer. E nós vamos ficar discutindo esquerda, direita, comunismo. A gente tem que olhar para frente e se posicionar no mundo no sentido de ter a condição de ser competitivo e usar as políticas públicas para nos gerar essa competitividade. Olha, esquerda ou direita, né, não nos levam para lugar nenhum, a gente tem que ir para frente. É para frente que se anda, é para frente que se caminha, é para frente que se busca os resultados. A gente está perdendo tempo demais com esse tipo de paranoia e o Brasil vai perder pontos preciosos aí na competição mundial. Exatamente. Nós estamos nos encaminhando para o final, tem trocentas coisas, papo bom, das perguntas que eu fiz, metade eu não consegui, que eu tinha programado, metade eu não consegui fazer, mas papo bom. E eu quero encerrar em 1 hora, está quase batendo, faltam uns 4 minutos por aí, para ver se a gente consegue botar na íntegra no Instagram, daqui a pouco vai estar no YouTube, vai estar na capa do Facebook. Mas eu queria... Eu não sei quantos anos, talvez tu me diga melhor, não sei há quantos anos que tu vai assistir uma eleição em Blumenau de camarote. Né? As 2 últimas você concorreu a prefeito, aí teve mais umas trocentas a vereadora. E tal. Qual é o sentimento, né? Sentimento de você estar acompanhando, olhando de cima essa eleição? Como é que o cidadão napo está se vendo? Eleições municipais foram 2000, 2004 e 2008 a vereador. 2000 com 17 anos, bateu na trave, é vereador. 2004 com 21 anos, bateu na trave, é vereador. E aí, em 2008, acabei sendo vereador com uma belíssima votação aos 25 anos. Aí disputei aos 29, em 2012, com 29 anos de idade, aquela de prefeito, a primeira vitória. E em 2012, a segunda vitória a prefeito. Então, a última foi a eleição de 96. Mas em 96 eu não votava. Então eu também não podia disputar a eleição, né? Então na primeira eleição municipal que eu pude votar, eu votei, né, já como candidato. Então faz muito tempo que eu não acompanhei uma eleição municipal, ou aliás, nunca acompanhei uma eleição municipal sem ter participado dela. Mas eu também, na verdade, não tinha nunca parado para pensar no assunto. Vamos ver como vai ser agora. E Napo, então agora assim para encerrar, só uma saia justa, eu tinha que te deixar aqui. Me conta. Eu me posicionei firme. Não, fosse bem. Você, durante muito tempo, foi filiado ao PSDB, hoje você está no PSD. A questão muito interessante, porque o prefeito Mário Hildebrand, ele está lá por causa da sua eleição em 2016, era seu vice, e agora é candidato à reeleição pelo Podemos. Pelo andar da carruagem aí, a política é muito dinâmica, mas o ex-prefeito João Paulo Klein, do Democratas, vai ser candidato também, é pré-candidato ainda na eleição, e muito provavelmente com o empresário Ronaldo Baumgartner do PSD como vice. O PSD hoje é o teu partido, então a minha pergunta é o seguinte, o cidadão napo
vai votar em quem? Vai votar no Mário, do que ele tem muito carinho, de quem... Aliás, que vai ser também um plebiscito nessa eleição do Mário, mas também da tua administração, né? Não deixa de ser, apesar de você estar há 2 anos longe, mas também tem um compromisso partidário do PSD. Eu sei que o voto é secreto, eu sei que a sinuca é boa, mas eu faço questão de te fazer essa pergunta. Olha, a gente nem sabe ainda quem são todos os candidatos, qual é o cenário eleitoral, mas o que eu posso Mas esses dois vão. o que eu posso responder objetivamente é que o PSD fez um convite ao Ronaldo Baumgarten, que é uma pessoa com muitíssimas virtudes e muitas qualidades, é alguém que tem uma história de sucesso no meio empresarial, tem uma capacitação de gestão privada muito importante, mas alguém de apurado senso de interesse público, sempre participou das questões comunitárias, associativas da cidade, é uma marca muito relevante, e o PSD realmente teve uma grande conquista. E o que o PSD externou ao Ronaldo é que ele, Ronaldo, é o dono do seu destino, e por via de consequência, da decisão do PSD. Né? Então, o PSD vai apoiar o próprio Ronaldo como candidato a prefeito, que é uma opção que ele tem. Se ele desejar ser candidato a prefeito, ele tem carta branca para isso. O Ronaldo está convidado, e esse foi o nosso compromisso com ele, para ele, né, ditar o seu destino. Seja ele próprio candidato a prefeito, um grande quadro, como candidato a vice-prefeito. E aí há duas tratativas e duas boas opções, né, que é serviço do prefeito Mário ou serviço do prefeito João Paulo. Né, ambas são tratativas que estão acontecendo. Agora, o dono do seu passe é o próprio Ronaldo, e com essa carta de compromisso moral que nós temos com ele, ele vai ser o dono aí do nosso destino. Mas essa foi pro muro, tu aí. Não, eu sou um homem de partido e de fidelidade, né? Enfim, há um compromisso do PSD com a figura do Ronaldo Baumgarten em termos da sua candidatura majoritária. Né? Então, o meu voto vai estar atrelado à participação dele, ele próprio candidato a prefeito, né, compondo com o prefeito Mário ou compondo com o ex-prefeito João Paulo. Maravilha. Napo, quero te agradecer do fundo do coração, estamos batendo aí 1 hora, passou no meu tempinho ali, fico muito feliz, né? Estamos aqui retornando a fazer lives, a gente ficou um tempo parado também, por questão meramente pessoal, tu conhece a minha vida, eu tenho 2 filhos pequenos, são... Sei como é isso. E eles acabam, né, nos tomando muita atenção, nos dificultando, tanto que eu tô com eles tudo trancado, daqui a pouco estão loucos para descer aqui. Como eu falo alto, tô fora de casa. Não me arrisquei. Não, senão tu não ia conseguir, mas eu estou aqui trancado, mas eu quero te agradecer, muita gente acompanhou aqui com a gente, lembrando que esse material já vai estar na capa do Informe Blumenau, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram, para quem não pôde acompanhar ou não acompanhou todo. Quero te agradecer mesmo a deferência, te desejar todo sucesso, você é uma figura, né, humana muito bacana, todo mundo que te conhece gosta muito de ti, né? A questão política, cada um toma suas decisões e é responsável por elas, e elas também dependem do contexto, do momento, então elas variam. Obrigado de coração pela tua participação aqui com a gente. Gonçalves, querido, um abraço bem especial, fiquei feliz com o convite, com a oportunidade. Um abraço aí a gente amiga, tantos nomes queridos, né, que nos acompanharam. Fiquei muito honrado, muito feliz em poder saber aí da audiência de tanta gente boa, tanta gente querida, que a gente quer tão bem, que a gente gosta tanto. Agradeço muito e desejo aí a todos nós que a gente possa superar toda essa fase de limitações, de dificuldades, não há dúvida, vamos dar a volta por cima e vamos superar tudo isso. Com fé, com foco, com trabalho, vai dar tudo certo. Coisa boa. Napo, mais uma vez, obrigado, né? Uma boa semana de trabalho para ti. E vocês todos que nos acompanharam, que ficaram até agora, 9h30, esse friozinho, louco para embaixo da coberta. Bem que tem muita gente com o celular embaixo da coberta nos assistindo. Obrigado pelo carinho da audiência. Semana que vem nós vamos fazer mais uma live também segunda-feira. A nossa ideia aí é fazer uma coisa diferente, aí trazer 2 pessoas aí do mercado de bares e restaurantes da cidade aí para discutir essa dificuldade em tempos de pandemia. Então, eu quero agradecer a você pelo carinho da audiência, convidar para a próxima segunda-feira. Até a próxima. Napo, grande abraço, e a você que nos acompanhou, também um grande abraço. Obrigado, viu? Tudo de bom. Valeu.